Olá, seja bem-vindo, sejam bem-vindas. Vamos gravar uma videoaula aqui. Vou apresentar uma videoaula para vocês sobre paradigmas. O que são paradigmas? Por que esse conceito é tão importante para a nossa atuação no Conselho Tutelar, para a nossa atuação como garantidores ou zeladores ou defensores dos direitos das crianças e dos adolescentes. Preparei aqui uma apresentação que alguns já viram, sobre paradigmas. Vamos lá. Colocamos nessa apresentação, de início, uma lembrança do Antônio Carlos Gomes da Costa, uma das pessoas mais importantes na construção do Estatuto da Criança e do Adolescente, grande defensor, grande teórico, muitos livros escritos, né? Ele já é falecido e tem aqui uma frase importante dele que diz que se quisermos tomar decisões para o futuro, precisamos ser capazes de identificar nossos paradigmas atuais e estarmos prontos para ir além deles. Então precisamos identificar os nossos paradigmas e estar prontos para ir além deles, né? Veja que tem dois verbos fundamentais nesta fala do Antônio Carlos Gomes da Costa, né? Identificar paradigmas e ir além dos paradigmas, né? Mas quais são os nossos paradigmas, de onde eles vieram e o que é um paradigma, né? Então, segundo Thomas Kuhn, um paradigma é aquilo que os membros de uma comunidade partilham, ou seja, um grupo de ideias, um conjunto de ideias partilhadas por um grupo, partilhadas por uma comunidade. E também é aquilo que os membros de uma comunidade científica, inversamente, é uma comunidade científica, né? Inversamente, uma comunidade consiste em homens que partilham um paradigma. Agora tá certinho, né? Ou seja, o paradigma é aquilo que um grupo de pessoas compartilha, aqueles pensamentos que um grupo de pessoas compartilha. E uma comunidade científica é formada por cientistas que compartilham o mesmo paradigma. Essa definição, ela vem das ciências, por isso que ele está falando aí, o Thomas Kuhn está falando desse exemplo específico da área das ciências, né? Um livro muito famoso dele, chamado, se não me falha a memória, a Teoria das Revoluções Científicas, uma coisa assim. Um livro mais famoso dele. Então, um paradigma, portanto, são modelos e regras a serem seguidas por essa comunidade científica que se baseiam em crenças compartilhadas por esses grupos e está fortemente relacionada à resistência desses grupos em aceitar mudanças ou ideias novas. O Thomas Kuhn, ele defende que, por exemplo, houve uma época em que todos os grandes estudiosos consideravam que a Terra era plana ou que a Terra girava em torno do Sol, né? Aliás, que o Sol girava em torno da Terra, né? Porque eles viam ali, o Sol nascia de um lado, passava, se punha do outro, no outro dia ele aparecia do outro lado. Isso é um paradigma. O paradigma é compartilhamos essa ideia de que o Sol gira em torno da Terra. Todos aceitam essa ideia. E aquela pessoa que vem com uma ideia nova, gente, está errado, é a Terra que gira em torno do Sol. Não, imagine, isso é um absurdo, isso não é aceito. Então, essa ideia do paradigma para a ciência, né, acaba vindo para a nossa vida e para a nossa atuação como conselheiro tutelar como modelo ou padrão. Ou seja, aquele padrão de pensamento que um grupo de pessoas tem. Seja um grupo de pessoas, a própria família, seja uma comunidade, seja um país, né, seja uma determinada etnia espalhada por vários países. Mas qual é o paradigma de infância e de adolescência que a gente tem e de onde vem esse paradigma? Como é que ele foi construído? Então a gente vai pegar, por exemplo,
Poderíamos partir de centenas de anos de história, né, uma história lenta que vai aí lentamente se desenrolando, né, e que a gente tem que começar em algum momento. O momento que nós pegamos para esse encontro é um determinado momento histórico e a partir da questão de como as crianças são vestidas. Né? Então você vê um desenho de 1881, né? Não é algo tão antigo. A gente podia falar sobre criança lá no Antigo Egito, por exemplo, ou nas tribos indígenas brasileiras, enfim. Mas pegamos aqui uma referência, uma determinada data. E a gente vê aqui as crianças vestidas como se fossem adultos, né? A mesma coisa aparece nessa foto ou nessa foto. Né? Como que essa criança brinca, né? Não brinca, porque ela já é vista como um adulto, né? Temos aqui uma outra imagem muito significativa, né? Exatamente a mesma veste e exatamente a mesma postura, né? Percebe que praticamente a única diferença é que não se vê um terço aqui, ó, na mão da criança. Aqui na mão da adulta tem um terço, porque ela já sabe rezar. A criança não sabe rezar, mas ela é forçada a imitar todos os gestos, né? Então essa foto é muito significativa para esse paradigma de que a criança é um adulto pequenininho, é um adulto em miniatura, ou seja, ela é igual a um adulto em tudo, só muda o tamanho, né? Nós vamos ver que isso pode nos trazer questões bastante incômodas, né? Nesse próximo slide a gente vê dois textos mais ou menos da mesma época, daquele das meninas, 1886, em que o estudioso diz que no Brasil não existem crianças no sentido inglês. A criança no Brasil, o paradigma de criança no Brasil é diferente do paradigma inglês. A menor menina no Brasil usa colares e pulseiras e os meninos de 8 anos fumam cigarros. Né? E embaixo, uma declaração, uma observação bastante incômoda para os dias de hoje, né? A sexualidade não se mantinha escondida na criança e era muito comum os jogos que os adultos faziam com a sexualidade infantil. Não era incomum as amas e outros adultos afagarem os órgãos genitais das crianças e encorajarem crianças de 5 anos a imitarem atos sexuais adultos. Percebem a gravidade disso, né? Percebem a que ponto chega esse nivelamento ou essa, entre aspas, igualdade, né, no sentido de que a criança é igual a um adulto, só que é menor. Então, se ela é igual a um adulto, ela pode casar, ela pode trabalhar, ela pode ter relação sexual. A única diferença é que ela é um pouco menor e, por isso, a relação vai se dar de uma maneira diferente. Né? Percebe que isso é aceito no paradigma da época. Para a gente, hoje, isso é inaceitável. Né? E aí a gente tem algumas informações, eu vou ter que passar assim muito rapidamente, para não ficar uma aula muito longa, né, de que a criança de rua no Brasil, ela é um paradigma que vem de Portugal. Né? As naus, os navios que vinham de Portugal para o Brasil traziam crianças que eram recolhidas nas ruas em Portugal para no Brasil novamente voltarem às ruas. Ou seja, a gente não se espanta com a criança de rua porque ela sempre existiu no Brasil. Na colonização do Brasil ela já existiu. Né? Depois a gente tem os jesuítas, que vêm para o Brasil no intuito, né, de catequizar, de evangelizar e tal, e que usam a força de trabalho das crianças indígenas na catequização do adulto. Eram os chamados meninos-língua. Por quê? Até hoje a gente sabe que é muito mais difícil para um adulto aprender uma língua nova. Então, os jesuítas muito espertos logo perceberam que os curumins, né, os índiozinhos, aprendiam muito rapidamente a língua portuguesa. Então eles falaram, gente, são eles que vão ajudar a conversar com os pais. E os índiozinhos serviam como tradutores. Então eles tinham a cabeça mais aberta, estavam querendo aprender coisas, os jesuítas ensinavam para eles e
depois diziam para eles, agora vocês vão falar para o pai de vocês. E eles serviam literalmente como tradutores, que é de novo um trabalho infantil aplicado à criança e ao adolescente. Na escravidão, a coisa não é diferente. Né? Cerca de 4% dos escravos trazidos da África eram crianças. Eu participei de uma formação na qual uma pessoa me questionou, dizendo que esse número era muito maior. Enfim, eu peguei de um livro que a gente pesquisou, né? Mas ou esse ou um número maior, se for maior, a problemática é muito mais séria, né? E essas crianças mal ficavam em pé, né? Já iam para a lavoura. Então você via na lavoura crianças de 5 anos, às vezes 4 anos, trabalhando ali, carregando o cesto, carregando, fazendo aquele trabalho que a força dela conseguia fazer. Mas não tinha uma diferenciação. Ah, ela é criança, precisa brincar. Não, nada disso existia. Não existia essa infância, o paradigma da infância era totalmente diferente. Vem a Revolução Industrial e o paradigma continua o mesmo. Ou seja, as crianças vão trabalhar agora, se antes trabalhavam na lavoura, agora vão trabalhar nas grandes indústrias, com as grandes máquinas. Olha, um maquinário aqui, um monte de coisas sem proteção, né? E aqui uma foto com trabalhadores da olaria da Companhia Melhoramentos de São Caetano em 1911, né? E aí é fácil da gente observar o grande número de crianças, olha, aqui em cima, né? Aqui embaixo crianças muito pequenas, aqui também provavelmente adolescentes, né? Então você vê que vocês veem que 1911 é pouco mais de 100 anos. Né? Quando eu comecei a usar essa foto, foi antes de 2011, então não fazia 100 anos ainda. Isso é muito recente para nós, porque quando a gente pensa em 100 anos, a gente pensa em 3 gerações no máximo. Né? A minha mãe tem 85 anos, então a minha avó passou por essa realidade aqui. Né? A minha avó teve filhos que trabalharam, né? Ela trabalhou desde muito cedo, ela ensinou isso para minha mãe e a minha mãe passou isso para a gente, que trabalhar é bom. Né? 3 gerações, do ponto de vista histórico, para mudar uma realidade, para mudar um paradigma, é muito, muito pouco. Né? Na guerra, a gente vê de novo a criança usada da pior maneira possível, né? Esse tipo de navio, esse tipo de canhão era um canhão que podia disparar acidentalmente e quem ia participar do carregamento, de carregar ali, armar o canhão, eram as crianças e adolescentes, né? Porque na hora de colocar uma estopa, uma coisa que servia como bucha, por isso o nome bucha de canhão, né? Esse material podia fazer, se apertar o material para ter a pressão para a bala ser lançada, podia fazer com que soltasse faísca dentro do canhão e a pessoa que estava armando o tiro levava o tiro, o canhão disparava na pessoa. E aí, claro que quem fazia esses serviços eram crianças e adolescentes, porque era muito menos prejuízo perder uma criança ou um adolescente do que perder um adulto do exército. Né? E a gente vê essa situação se repetindo até hoje. Né? Até hoje, crianças e adolescentes lutando como se fossem adultos, lutando de igual para igual, né? E aí a gente tem fotos muito emblemáticas, né? Se a gente olhar a fisionomia dessas crianças aqui, ó, né? Este menino, parece uma menina, inclusive, né? Esse aqui a gente vê que é quase que uma fisionomia de um divertimento, aquilo quase que é uma brincadeira. Né? Qual é o nível de seriedade, qual é o nível de intelectualidade, qual é o nível de consciência, de razão, né? Que uma criança nessa idade tem para lidar com o fato dela sair atirando em pessoas e matando pessoas. É algo muito sério, muito complicado. Né? Enfim, o grande exemplo de paradigma para a gente hoje é eu gosto muito dessa gravura, né? Que na verdade ela mostra que o paradigma não é a realidade, né? A realidade é essa aqui. O paradigma também não é a pessoa, né? O paradigma está aqui, ó, no que a pessoa verbaliza, e ela verbaliza a partir do quê?
a partir do que ela vê, né? Por isso que eu gosto muito de dizer que os paradigmas não são a realidade, mas eles são óculos, né? Eles são óculos que fazem com que a gente veja a realidade de uma determinada forma ou de outra forma, né? E às vezes os óculos nos prejudicam na visão, no entendimento, na compreensão de uma realidade, né? Às vezes é preciso que a gente tire os óculos do preconceito, que a gente tire os óculos das ideias pré-aceitas, das ideias pré-determinadas, né? Dos conceitos construídos e cristalizados, dos paradigmas. Às vezes a gente tem que tirar o óculos para poder ver de verdade aquilo que a gente a realidade que a gente tem. Mas se por um lado a gente precisa tirar os óculos, às vezes a gente precisa ajustar os óculos, né? Trocar os óculos. Né? Percebe que nessa outra foto é o contrário daquela, né? Se a pessoa não tiver os óculos, ela talvez nem saiba que isso aqui é uma floresta. Se ela souber que isso aqui é uma floresta, ela não vai conseguir ver os detalhes, não vai conseguir ver os caminhos que as pessoas fizeram, não vai conseguir ver as árvores que foram retiradas e assim por diante. Então, o paradigma visto como óculos, né? Por isso que eu coloquei uns óculos aqui bem extravagantes no comecinho desse vídeo, para a gente lembrar que paradigma nem sou eu, né, nem é a realidade. Paradigma é como eu vejo a realidade, é o que interfere nesse olhar que eu tenho para a realidade. E o grande paradigma, como dizia o Antônio Carlos Gomes da Costa, o grande desafio, é mudar o paradigma de infância e de adolescência. Mudar o paradigma a partir do entendimento do paradigma que a gente tem e da disposição para mudar esse paradigma, da disposição para trocar o óculos, para estar aberto a olhar novas coisas, a ver as coisas de um jeito diferente, ver as coisas de um jeito que às vezes para nós é estranho, mas que é o melhor jeito para a pessoa que está envolvida no atendimento que a gente está fazendo, né? Eu gostaria de terminar esse vídeo deixando aqui uma mensagem para vocês que eu aprendi com uma pessoa muito especial. E essa pessoa, quando eu tive a oportunidade de participar de um processo de gravação de um curso, e a pessoa me disse uma coisa que me marcou muito e eu queria compartilhar com vocês, tá? O que a pessoa me disse foi isso aqui, ó. O olhar define a ação. Isso é extremamente sério, extremamente importante, né? Extremamente importante que a gente tenha consciência disso, né? De que o jeito que eu olho para as coisas define a ação que eu vou tomar. Se eu olho para uma pessoa que está vindo na minha direção e o identifico como um criminoso, provavelmente eu vou atacá-lo ou vou fugir dele, né? Se eu identifico aquela pessoa como um estranho, eu vou ter uma atitude mais cuidadosa. Se eu identifico como um grande conhecido, um velho amigo, alguém que eu não vejo há muito tempo, eu vou correr para um abraço. No Conselho Tutelar, a gente vai estar falando o tempo inteiro disso, de como que eu vejo aquela pessoa que eu estou atendendo, como que eu vejo aquela criança que eu estou atendendo, aquele adolescente que eu estou atendendo no conselho, com o qual eu estou interagindo, como que eu vejo a família onde ele está, como que eu vejo as suas atitudes, os seus valores, né? Demos um exemplo outro dia de o que é uma criança mal educada. E aí alguém falou assim, uma criança que fala palavrão, né? E às vezes a criança nem tem noção do que ela está falando. Será que uma criança com 4 anos que fala um palavrão ou 5 está realmente sendo mal educada? Pode ser que ele já entenda que aquele palavrão é algo ofensivo e queira ofender. Pode ser que ele esteja imitando, repetindo uma palavra que alguém disse,
né? E aí não é ofensivo, né? Para terminar, eu tenho que dar crédito, né? Quem me chamou muito a atenção para essa frase é uma pessoa chamada Márcia Acioli. Não sei se ainda é, mas morava em Brasília e participava de um projeto muito bacana envolvendo crianças e adolescentes, bem no sentido da gente entender a vida do outro, o paradigma do outro, e mudar a forma como a gente olha para o outro. Tá bom? Isso vai ser super importante para a gente. Espero que vocês tenham gostado desta aula, deste encontro. Estamos de novo chegando a 21 minutos. Parece que esse vai ser meio que um padrão das nossas aulas, não é? E mais uma vez me digam, me deem retorno se está cansativo, se está interessante, se está uma aula muito chata, muito teórica, ou se vocês conseguem ver essa relação clara, direta entre as grandes relações que a gente tem, a nossa cultura e a nossa forma de ver as pessoas e o mundo, tá bom? Até mais e um abraço para vocês.